Boa tarde, obrigada pelo convite. And that is my sum total of Portuguese. E isso é só o que eu sei de português, realmente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e de estar aqui com a Edilane também, para falar com vocês sobre umas histórias de sucesso que nós entregamos juntas. Esse sistema que a gente trabalha é com colaboração. E a história que nós vamos compartilhar hoje é sobre colaboração. Então, para vocês que não me conhecem, o meu nome é Helen, eu sou a Chief Executive da comunidade de Open Finance, da maior comunidade de Open Finance do mundo. Trabalhamos com fintechs, reguladores, provedores de serviço no mundo todo. E hoje nós temos 34 mil colaboradores. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre Open Finance e sobre o Global Open Finance Index, que é o índice global de Open Finance. Como nós somos a maior comunidade do mundo, nós somos também uma comunidade que é uma família global, da qual todos participam. Nós somos inovadores no nosso espaço e nós defendemos a comunidade, promovendo a nossa agenda, para compartilhar essas histórias e colaborar de maneira significativa. Com isso, a gente cria conexões que nos permitem realizar os nossos negócios. Agora, a parte mais empolgante é que esse time é uma combinação de negociadores, é uma combinação do World Bank, do Banco Mundial, e de pesquisadores de universidade e inovadores da área de finanças da comunidade de fintech do Reino Unido. Nós não poderíamos fazer isso sem a Accenture e não poderíamos ter feito isso sem a Oxford University. O que eu quero fazer por um momento é falar sobre os índices e algumas das metodologias para mostrar para vocês a robustez do nosso sistema. E eu gostaria também que vocês acessassem o nosso website, openpatindex.com, e vissem como nós criamos alguns infográficos bem interessantes para compartilhar alguns insights. E eu gostaria que vocês olhassem um infográfico em particular, que é uma análise mais profunda, para vocês verem o número de pessoas no mundo todo que já viram isso e que compartilharam histórias sobre o Brasil. O Brasil tem um ambiente regulado já há 2 anos. Então, por favor, baixem esse index, que já foi visto em 1000 publicações no mundo todo, na Bloomberg, no Wall Street Journal e no Financial Times. Agora vamos voltar para a metodologia para que vocês baixem isso. Então, o coração desse índice, nós tivemos entrevistas e fizemos pesquisas qualitativas e quantitativas feitas pela Oxford University e com o FED para ter uma pesquisa qualitativa e quantitativa. E as universidades ofereceram vários índices da indústria nessas entrevistas. E também pesquisamos as nossas embaixadas no mundo todo e o governo britânico abriu as suas portas dos nossos consulados e embaixadas em 23 países no mundo todo. E nós utilizamos dados do Banco Mundial e fizemos essa modelagem. A modelagem foi feita, e isso é o mais importante, a modelagem foi feita por alguns dos experts mundiais. E é isso que nos dá essa robustez. A Universidade de Oxford dividiu isso em 4 pilares diferentes. O pilar de empreendedorismo, que é como não só como os países fazem negócios, mas como eles se classificam nessa questão de fazer negócios. Depois, o acesso ao talento e ao acesso a recursos financeiros.
or E in tudo isso countries em that volta hadn't da actually questão da implemented adoção do open Open banking, what they Banking, thought the da adoption rates implementação would do be. Open Banking And then, e o que eles crucially, achavam que ia the ser percentage a of the taxa unbanked de market adoção. and also the digitally E banked também market. a And we looked at digitalização the desse smartphone mercado. A penetration. gente olhou As you isso know, in da Brazil, you perspectiva can't do de much without penetração. WhatsApp Vocês on your sabem smartphone. que no Brasil So a gente that's a não pode very fazer important muito piece of sem, data. That was sem a avaliar key data isso. point that Oxford Então, isso era um University ponto looked muito at. importante que a And then Oxford we looked at the University regulatory side. considerou. And Depois that olhamos came para o up with lado some very interesting regulatório e findings that I'm going to a be parte sharing regulatória later. nos trouxe alguns We achados looked at muito the status interessantes of open banking regulation com and the a standards. respeito da And regulamentação there do is Open a Banking slide e that da I always call the compreensão Love dessa Your Regulator regulamentação. slide that I'm going to be E isso é uma sharing in a coisa que eu moment. gosto And the quality of sobre os those standards reguladores and de the vocês way e eu they vou were compartilhar isso com implemented. vocês em breve, But com a most forma que importantly, vocês we looked at abordam the isso. Mas o ecosystem. mais It importante é doesn't que nós work olhamos without the também o entrepreneurs in this ecossistema, environment. ou And we seja, looked como é at que how como é que easy estão it os was for the empreendedores entrepreneurs to nesse access finance ambiente, and how como easy é it que was for eles the acessam as entrepreneurs finanças to e get to quão market fácil and era para how easy eles it was for them to irem para o raise that mercado finance e and the time levantar it took essas for them to develop finanças their e product and take desenvolver it to esse market. If produto they para ran out levar of para o steam mercado before they got to market, antes e todo that esse doesn't get estudo anybody antes de anywhere. chegar no And what the mercado, porque data até que você showed, chegue no mercado, interestingly, você in a não chega em lugar regulated nenhum. environment where you had structure, Então, nós where you had the standards, avaliamos which you os have in juros no Brazil, mercado they got there regulado, further and faster. todos esses aspectos tentamos fazer de uma forma mais rápida Oxford University e mais divided profunda. the A Oxford University markets dividiu of os those 23 mercados countries desses into 23 leaders, países entre movers, líderes, planners and watchers. movedores, And this is one planejadores of the infographics e I was talking to you testemunhas, about. né? Aqueles que Now, só this is a assistem. static image. It's on a Então, essa é uma PowerPoint slide. imagem But if estática you aqui nesse go to the slide. website, Mas se você you can acessar o actually play with website, it. You can você click on vai that poder clicar em and you cada can um see the deles countries. e ele é And in a moment, interativo. Você vai Adelaine is conseguir going to ver be talking cada to um you dos about the países findings e from vai those saber different quais foram countries. os So we're going to do a achados de bit of a cada um whistle desses stop tour países. of the world. E, But então let vai me dar just mais ou go menos uma through some ideia of the para markets. vocês The do mundo. leaders, Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Os líderes, eles têm um mercado muito maduro, como, por exemplo, o mercado do Reino Unido é um exemplo disso. Os líderes e os shakers, né, que eles são... Eles têm também incluem alguns países da África. E depois nós tivemos, em 2018, nós tivemos um momento onde foi lançado a regulamentação. E aí nós tivemos algum movimento no mercado. Depois nós temos os planejadores. Os planejadores estão vivendo um momento nesse mercado. Eles estão mais no início, eles estão começando, porque eles estão observando e aprendendo com os outros mercados. Eu acho que o Brasil, se você pensasse no Brasil nessa época, você olha para os seus reguladores, você aprende as lições com eles. E você tem os watchers, né, que são esses que só observam, digamos. Okay. Two slides on the regulation. Dois slides sobre a regulamentação. O que os dados nos mostraram, e nós falamos com Chief Executives no mundo todo, CEOs, o que acontece mais rápido quando é voltado para a regulamentação ou voltado para o mercado. O que o dado nos mostra é que um ambiente voltado para o mercado vai fazer você chegar lá mais rápido e mais longe. E se a gente olhar para as estatísticas, uma das estatísticas interessantes que vieram é que os ecossistemas mais maduros tinham uma diversidade maior de casos. E eram casos mais de um ambiente sustentável, especialmente os mercados de PFM. Esse foi um achado muito interessante e eu sugiro que vocês mergulhem um pouco mais nisso para vocês terem uma ideia do índice. Esse é o meu slide favorito de todos eles. Esse é o slide dos reguladores. Ele mostra que os padrões importam realmente. Ou seja, os impactos que os reguladores têm no mercado e nos mercados suportados, né, apoiados,
eles são um mercado de mandato e você consegue chegar lá mais rápido e mais longe, com casos sustentáveis e mais complexos. E todos eles, por exemplo, que são baseados em regulamentação, como o Reino Unido, Brasil, Austrália, eles estão liderando esse mercado global nesse sentido. E porque existe mais interoperabilidade, eu diria. A outra questão é que eu vou passar agora para a Adelaine, que vai falar com vocês um pouco mais sobre os países. E agora vocês precisam apertar o cinto, porque a gente vai saber aí umas coisas bem quentes sobre isso. Ok, Madeleine, eu vou agora passar para português. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre como o Brasil está posicionado nesse índice que a Helen acabou de descrever nessa pesquisa, tá? Então, como vocês podem ver ali no gráfico, né, na verdade, é uma boa notícia, né? O Brasil ele está no grupo de líderes globais em termos de Open Finance. Então, nós estamos nessa jornada aí de agora, há cerca de 3 anos, né, em Open Finance, e a gente atingiu números realmente impressionantes. Então, se a gente pensar em termos de consentimentos ativos, nós temos hoje cerca de 30 milhões de consentimentos ativos, e em termos de clientes, nós temos cerca de 20 milhões de clientes pessoa física únicos, né? Então, é um número bastante grande. Além disso, em termos de chamadas de APIs, nós temos hoje 3,7 bilhões de chamadas de APIs mensais. Então, esses números também nos colocam aí na liderança em Open Finance. E temos a companhia ali, como vocês podem ver, né, de UK, Austrália e dos países da Europa, principalmente. Olhando um pouco mais de detalhe sobre os pilares que compõem esse índice, como a Helen explicou, que são 4 pilares, o que a gente percebe? A gente percebe que o Brasil realmente se destaca, principalmente neste pilar, que é o pilar do ambiente regulatório, né? Então, vocês podem ver que o Brasil está em segundo lugar neste pilar de ambiente regulatório, né? Então, um bom ambiente regulatório para o desenvolvimento de Open Finance. E estamos ali ao lado de UK e Austrália. Quando a gente passa para o outro pilar, como a Helen explicou, que ela chamou de easy of doing business, né? Quão fácil para os empreendedores fazer negócio aqui no Brasil, aí nós já aparecemos ali na 11ª posição. E quando a gente pensa ali no ecossistema de fintechs, aí o Brasil já aparece na 8ª posição. E, por fim, se a gente olhar na parte dos consumidores, ou seja, a propensão dos consumidores a realmente utilizar, engajar e adotar o Open Finance, aí a gente vai ver que o Brasil está na 15ª posição. Então, a gente vê que realmente o nosso destaque entre os líderes muito se deveu a esse pilar aqui, que é o do ambiente regulatório, tá? Bom, e aí, então, olhando em um pouco mais de detalhes sobre os tópicos, as dimensões, né, que formam esse índice do ambiente regulatório, o que a gente percebe, né? A gente percebe que o Brasil ele é considerado líder aqui, principalmente se a gente pensar em todas as políticas de cybersecurity e se a gente pensar também nas políticas de privacidade, né, e proteção de dados. Nesses 2 pilares, a gente foi considerado como o melhor do mundo, tá? Mas mesmo nas outras dimensões que formam o índice, por exemplo, aqui, né, se a gente olhar todos os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, ou mesmo se a gente olhar para a proteção do consumidor quando ele está dando consentimento, quando ele está compartilhando dados. E, por fim, se olharmos também o fato de que nós temos um plano, né, bem definido de implementação de Open Finance, nós também estamos entre os líderes. Aqui sempre estamos entre os 3 ali, acompanhados sempre de UK e de Austrália, tá? E, por fim, se nós olharmos em termos de casos de uso, né? Então, os participantes da pesquisa, o que eles acreditam em termos de casos de uso que serão mais utilizados aqui no Brasil. Então, a gente vai ver que, realmente, todo caso de uso de Personal Financial Management, né, PFM, despontou aqui na pesquisa, é o que os participantes da pesquisa realmente acreditam que vai ser o principal caso de uso nos próximos anos no Brasil. E se a gente olhar em termos do setor, dos setores que eles acreditam que vão ser os setores mais afetados ou impactados pelo Open Finance, aí a gente vai ver que toda a parte de crédito aqui é o que os participantes da pesquisa realmente acreditam que vai ser o mais impactado. Então, casos de uso do tipo credit scoring,
concessão de crédito, ao lado dos casos de uso de Personal e Business Financial Management, são aqueles casos de uso que se acredita vão ser os mais importantes no Brasil, pelo menos no curto prazo. Tá? Bom, pessoal, pelo tempo que a gente tinha, era isso que nós tínhamos para dividir com vocês, mas vocês têm acesso ao estudo inteiro. Então, se vocês forem aqui no site da Open Banking Excellence e se cadastrarem lá, vocês conseguem fazer o download do estudo todo, que vai ter muito mais detalhe, muitos mais dados, né, do que a gente poderia aqui dividir com vocês nesse curto espaço de tempo. Muito obrigado aí pela presença e atenção de todos. Thank you.